Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início aí a mais uma aula. Ontem, na aula passada, eu deixei para vocês fazerem 3 exercícios em casa, tá bom? Então a gente vai corrigi-los agora. Então lá na página 330, exercício 1, 2 e 3 a gente vai fazer, tá? O número 1, ele fala o seguinte: observe a figura em que O é o centro da circunferência. Então aqui é o centro, né? OAB é um triângulo equilátero, então OAB é um triângulo equilátero. E OBCD é um quadrado. OBCD é um quadradinho. Calcule a medida em graus do arco A menor AB. Vou fazer aqui. O que seria o arco menor AB? Então vamos pensar no seguinte, ó. Quando a gente fala do arco AB, como que a gente vai saber se é esse arco aqui ou se é esse arco aqui, ó? Porque esse também é AB, não é? Como a gente sabe? Então vai ser através dessa nomenclatura de maior e menor. Então ele quer o menor, tá na cara, né? Que esse daqui é menor do que esse, né? Então ele quer a medida desse ângulo, desse arco, né? Bom, vamos pensar no seguinte: esse arco aqui, ele tem a medida desse ângulo aqui. A gente viu isso na aula passada, né? Qual que é a medida desse ângulo aqui? Bom, o nosso triângulo, ele é equilátero. Um triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Então, se todos os ângulos são iguais, quanto que mede? 60 graus, né? Porque a soma de todos os ângulos é 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então, a medida do ângulo menor AB é igual a 60 graus, tá? Então, aqui mede 60, logo esse ângulo aqui também vai medir, esse arco aqui vai medir 60 graus, tá? A letra B, ele pede pra gente o arco menor BD. Então, menor BD. Quem que é o nosso arco menor BD? Coloquem esse negócio que eu não sei o nome em cima, tá? Que se refere a arco, tá bom? Então, quem que é o nosso arco menor BD? BD pode ser esse ou pode ser esse, né? Mas como é o menor, é esse daqui. Então, esse arco equivale a esse ângulo. Quanto que mede esse ângulo? Isso aqui não é um quadrado? Os lados do quadrado medem 90 graus. Então, isso daqui mede 90 graus, tá? Então, esse arco mede 90 graus. E a letra C é maior AD. Então, ele quer o arco maior AD. Quem que seria o arco maior AD? Então, ó, o AD é esse daqui, né? O maior é esse ou é esse? É esse aqui, né? Então, ele quer essa medida aqui. Bom, a gente não tem nada pra cá, né? Então, não tem como eu descobrir essa medida dessa forma. O que eu posso fazer, ó? Vamos pensar nesse AD aqui, menor. Aqui no mede 60, aqui no mede 90. A gente descobriu que esse arco mede 60 e esse mede 90. Então, o AD menor, ele mede 150, né? Porque ele vou por aqui, ó, o menor, ele não pediu isso, tá? Mas eu vou colocar pra gente conseguir fazer o maior. O menor, ele é igual a 60 mais 90. Quanto que é 60 mais 90? 150 graus. Então, se o menor, ele mede 150, uma volta completa não dá 360? Então, é só a gente fazer 360 menos 150. Quanto que é 360 menos 150? Ó, 0 menos 0, 0. 6 menos 5, 1. 3 menos 1, 2. Então, o arco maior AD mede 210 graus. Tá bom? Corrijam aí. Eu vou apagar para desenhar ali a número 2, tá? A número 2, ela fala o seguinte: a reta R da figura é tangente às circunferências de centros A e B. Então, ela é tangente a essa circunferência e essa reta R aqui, tá? Qual é a medida do arco TU? Então, o arco TU, eu vou fazer ele em rosa aqui, ó. É esse arco aqui, tá? Então, pra gente descobrir esse arco, a gente precisa descobrir esse ângulo, não é? O arco TU é a mesma medida daquele ângulo ali. Então, vamos pensar o seguinte. A gente aprendeu
no bimestre passado sobre reta tangente. A reta tangente a uma circunferência é uma reta que ela passa em um ponto da nossa circunferência. Então, ela vai passar em um ponto aqui e um ponto aqui. E mais uma coisa, a reta tangente como o centro da nossa circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, isso a gente viu no bimestre passado, tá? Por isso que a gente não pode esquecer o que a gente viu, né? Porque aprendeu, já fez a prova que tá livre daquilo ali, que não tá não. Tem que lembrar, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero descobrir esse ângulo. Tá, o que eu sei aqui? Eu sei que esse ângulo aqui mede 90. Não sei quanto mede esse, também não sei quanto mede esse. Ah, eu sei que esse ângulo é igual a esse, tá? A gente já aprendeu isso também, né? Quando a gente tem ângulos opostos assim, eles têm a mesma medida. Ok, eu consigo descobrir esse ângulo? Consigo, né? Ó, aqui eu tenho um triângulo, aqui mede 90, aqui mede 65. Quanto mede aquilo ali? É o que falta para 180, né? Então vamos pensar, ó. 90 mais 65, 155. Então, 180 menos 155, 25, né? Então, esse ângulo aqui, ele mede 25 graus. Se esse ângulo mede 25, esse aqui também vai medir 25. Então, ó, aqui mede 90, aqui mede 25. Quanto que vai medir esse aqui, então? 65, ó, ele vai ser igual a esse daqui, tá vendo? Então, esse ângulo aqui, ele também vai medir 65, tá? Então, este ângulo mede 65. Tá, ele quer saber qual é a medida deste arco do marco... olha só, aqui mede 65. Eu marquei aqui em rosa, mas na verdade não é, né? Eu marquei errado, ó. Aqui, esse arco aqui, ele mede 65. Só que olha o que ele fala ali. Qual é a medida do arco maior? Ele não pede do menor, né? Se ele pedisse do TU menor aqui, aí seria 65. Mas não é isso que ele pede, é do TU maior. Então, olha aqui, quem que é o maior? É esse aqui. Eu nem sei, na verdade, se tá parecendo rosa aí pra vocês, porque na câmera eles ficam da mesma cor, né? Mas ele quer disso daqui, ó. Pronto, agora tá fácil de descobrir, né? Aqui no mede 65, então tudo isso aqui é 360. Então é só a gente fazer 360 menos 65. E isso vai dar exatamente 295 graus, tá? Então, a medida do arco maior, TU, é igual a 295 graus. Certo? Corrijam aí então de vocês, que eu vou apagar pra gente fazer a 3, que é a última, né? Da tarefa de casa. Então, lá no número 3, ele deu pra gente essa figura aqui, né? Aí ele falou o seguinte, ó. Durante a atividade com o software de geometria dinâmica, Carol construiu um ângulo a mais do que foi pedido no enunciado. Porém, ela só se lembrou de marcar a medida de um dos ângulos construídos, como mostrado ao lado. Então, ela só conseguiu marcar esse aqui, ó, 55 graus, tá? Cadê? Considerando a medida indicada na figura e a conjectura que você fez durante a aula, escreva a medida do ângulo BOC e do ângulo BDC. Então, vamos pensar quanto mede cada um desses ângulos. Vamos começar pelo BOC. O BOC é esse aqui, ó, tá vendo? Quanto que vai medir este ângulo aqui? Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo central, né? Tá partindo do B pro O até o C. Vamos pensar nesse ângulo inscrito, BAC. Também tá partindo do B e do C, tá vendo? Então, a gente não viu na aula passada que o ângulo inscrito, ele é metade do central? Então, o ângulo inscrito é metade desse, ou esse, o dobro desse, tanto faz, né? Então, o BOC é 2 vezes o 55, tá? Então, quem que vai ser o nosso ângulo BAC? 2 vezes 55 graus. Quanto que é 2 vezes 55? 110, né? Então, o nosso ângulo BOC, ele vai medir 110 graus.
E o BDC? O BDC é esse aqui, ó. BDC. Tá vendo que ele também, ó, ele tá aqui, ó. Ele tá inscrito aqui e o central tá aqui. O central não mede 110, então ele vai medir a metade. Então ele vai medir quanto? 55. Mas espera aí, ele vai vai ter a mesma medida que esse ângulo A? Vai, do ângulo A não, né? BAC, né? Que tá aqui marcando no A. O D vai ter a mesma medida do A? Sim, por quê? Porque ele está partindo do vértice B e do vértice C e tá indo até aqui na nossa circunferência, tá vendo? Ele vai estar pegando 3 pontos, sendo que 2 aqui, ó, são iguais. Então, ele vai sim ter a mesma medida, tá? O ângulo central dele é o mesmo que do ângulo BAC, tá? Então, ele vai medir 55. Ok? Então, era isso que vocês tinham para fazer em casa. Corrijam aí que eu vou apagar pra gente continuar, tá? Os nossos exercícios lá da aula passada. Tá dando um pouco de claridade aqui, mas acho que dá pra vocês verem, né? Ó, aqui é o V, aqui é alfa, tá? Beta, então aqui é a VB. Esse aqui é o número 2, tá, gente? A gente vai continuar, a gente parou no número 1, tá? Lá na página 322. Agora a gente vai continuar na página 323, tá bom? Exercício 2, fala assim. Agora você vai demonstrar a conjectura que fez na atividade com software da geometria dinâmica para um caso mais simples, mostrado na figura a seguir, em que O é o centro da circunferência, tá? Então, eu não coloquei o O aqui, ó, mas tem um O aqui, tá bom? Ele fala assim, escreva o nome de um ângulo central dessa circunferência. Então, quem que vai ser o ângulo central? Bom, o ângulo central tem que fazer parte desse O aqui, né? Porque o O é o centro. Então, quem pode ser o ângulo central aqui? O AOB pode ser o ângulo central, né? Outro ângulo central que a gente pode ter aqui? BOV é outro ângulo central, né? Então, vou por aqui, né? Ou BOV, tá? Vou por esses dois exemplos aí. Acho que são os únicos também que tem, né? BOV. Tá. Então, tanto faz um ou outro. Escreva o nome de um ângulo inscrito na circunferência. Então, vamos pensar em um ângulo inscrito aqui nessa circunferência. AVB, né? É um ângulo inscrito na circunferência. Vamos pensar em outro? OVB. Pode ser outro ângulo inscrito, né? Então, OVB. Quando a gente fala de ângulo, então, a gente usa o circunflexo em cima de quem está definindo o nosso ângulo, tá bom? Qual é a medida do arco menor AB? O arco menor, então, é esse daqui, né? Qual que é a medida desse AB aqui? O ângulo central não mede beta? Então, o nosso arco também vai medir beta, né? Então, letra C, AOB, né, que ele pede? AB, né? Arco menor AB vai medir beta. Ok? Letra D. O que se pode afirmar sobre as medidas dos lados OV e OB? Então, ó, OV e OB do triângulo OVB. Justifique sua resposta. OVB. Então, esse OVB aqui, que eu vou fazer ele de azul, ele é um triângulo. Claro que no meu desenho ele tá torto, né? Mas eu não sei se vocês já estão com a apostila. Eu tô gravando essa aula na segunda, então eu não tô com a apostila, mas vocês estão assistindo ela na terça, né? Então pode ser que vocês já estejam com a apostila de vocês. Se vocês estão com a apostila, dê uma olhadinha aí. Ou então podem abrir a apostila do plural depois, tá? Esse lado aqui, ele é igual a esse. Por quê? Porque o O não é o centro. Então, OV e OB é raio, né, da circunferência. E os raios da circunferência são todos iguais, né? Então, o OV e o OB, eles são iguais. Então, como que é o nome daquele triângulo que a gente tem dois lados iguais mesmo? Isósceles, né? Então, o que a gente pode falar sobre... O que ele pergunta mesmo? Sobre as medidas OV e OB do triângulo. Que elas são iguais, porque OVB é um triângulo isósceles, tá? Então, é isso que a gente vai escrever. D. Então, essas medidas são iguais.
pois o triângulo OVB é isósceles. Certo? Aí a letra E fala o seguinte: usando a resposta do item D, que é essa daqui, encontre a relação. Eu não sei se a cortina tá aparecendo aí pra vocês, ela tá. Vou fechar aqui a janela. Eu tive que fechar pra não dar claridade aqui. E ela tá voando agora. Usando a resposta do item D, encontre uma relação entre as medidas alfa e beta. Deixe registrado seu raciocínio. Então, o que a gente vai poder afirmar sobre alfa e sobre beta? Bom, vamos pensar o seguinte, então. A gente tem o nosso triângulo isósceles aqui, em azul, né? Aqui mede alfa. Ó, esse lado é igual a esse. Eles são opostos. Lados opostos do triângulo, os lados... esses dois lados aqui do triângulo isósceles, eles são iguais, certo? E o que acontece? Esse ângulo é oposto a esse. Então, os ângulos opostos, eles também são iguais. Isso vocês já viram, né? Há muito tempo atrás, tá? Então, o alfa e esse ângulo e esse ângulo medem alfa, certo? Quanto que vai medir esse ângulo aqui? Bom, esse ângulo aí, eu não sei quanto ele mede, mas o que eu sei? Que quando eu somar alfa mais esse ângulo, quanto que vai dar? 180. Então, é isso que a gente vai fazer. E eu vou chamar esse ângulo de gama, tá? O gama, ele é assim, ó. Vou fazer ele maior aqui, ó. Tá? Essa aqui é a letrinha grega chamada gama, tá? Então, o alfa, essa é a letra E, né? O alfa mais o gama é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do nosso triângulo. Alfa mais alfa, 2 alfa. Então, 2 alfa mais gama é igual a 180 graus. Vou parar aqui e vou fazer outra coisa agora. Vou fazer uma relação com o meu beta. Esse ângulo aqui, ó, retinho, ele é um quê? Um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, quando eu somar o beta com o gama, quanto que vai dar? 180 graus. Então, ó, o beta mais o gama é igual a 180 graus. Então, quem que é o nosso beta? Olha só, 2 alfa mais gama é 180. Beta mais gama, 180. Então, o meu 2 alfa, ele vai ter que ser igual ao meu beta, não vai? Para dar 180, as duas coisas. Então, é isso que eu vou escrever. 2 alfas é igual ao beta. Ou o beta é igual a 2 alfas, tá? Tanto faz de um lado para o outro. Então, ele pergunta, ele fala na letra E, né? Usando sua resposta do item D, encontre uma relação entre as medidas alfa e beta e deixe registrado o seu raciocínio. Então, o nosso beta, ele é igual a 2 alfa, tá? Então, essa é a relação que a gente encontrou sobre entre o beta e o alfa, tá bom? Então, o que isso quer dizer, ó? Que o beta, que é o nosso ângulo central, ele é 2 vezes o nosso ângulo inscrito. Não foi o que a gente viu na aula passada? Até no exercício de casa, lembra que a gente fez? Então, o beta, ele é 2 vezes esse ângulo aqui. Ou esse ângulo aqui é a metade do nosso beta, tá? Então, foi isso que a gente mostrou agora. Eu vou apagar agora, ó, e daí ele ficou com uma anotação assim. Note que, no caso acima, o centro da circunferência pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Então, ó, o centro da circunferência, que tá aqui, ó, ele pertence a esse lado VOA, né? Por isso, dissemos que se tratava do caso mais simples, né? Quando começou, ele falou que esse era o caso mais simples. Agora, a gente vai tratar de uma outra possibilidade. Então, o que a gente vai ver agora, o ângulo central não vai estar mais em cima de um dos lados do ângulo, tá? Ele vai estar de outra forma. Então, copiem isso aqui que eu vou apagar pra gente fazer um segundo caso, tá bom? Vamos fazer agora o número 3. Gente, vocês não precisam desenhar, tá? Eu não sei se eu já falei isso antes. Se vocês desenharam, já me desculpem. Mas não precisa, tá? Se quiser, não tem problema. Como a apostila já chegou, né?
Então agora vocês não precisam mais ficar desenhando tanto as coisas, né? Pode ir fazendo a apostila. Na figura a seguir, o centro O da circunferência pertence ao interior do ângulo inscrito AVB. Então, ó, a gente tem o ângulo inscrito AVB e o ponto O, ele é o centro, tá? Qual é o valor da soma x mais y? Então, vamos pensar aqui. Ó, a gente tem esse ângulo aqui, ele chamou ele em todo de alfa e ele dividiu em x e y. Então, quanto que vale x mais y? X mais y é igual a alfa, certo? Ele falou aqui que é alfa pra gente, né? Tá, letra B. Qual é o valor da soma z mais t? Ou t mais z, não, z mais t mesmo. Z mais t. Então, z mais t é o beta, não é? Ó, tudo isso aqui não é beta? Então, z mais t é beta. Ok, até aí, sem novidades. Usando a conclusão do item 2e, determine a relação entre x e z. Então, o 2e falava que o beta é igual a 2 alfa. Então, ele quer que a gente determine a relação entre x e y. Então, qual é a relação? X e y não, x e z. Qual é a relação entre x e z? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, a gente vai ter um triângulo isósceles, tá vendo? Aqui mede x, aqui também vai medir x. Então, quanto que vai medir aqui? É o que falta para 180. Assim como o nosso z também vai ser 180 menos ele. Então, o nosso z, ele é igual a 2x, que foi igual à conclusão que a gente chegou lá no item E, tá? Então, o z, só que agora a gente vai trocar as letrinhas, né? Em vez de usar alfa e beta, a gente está usando x e z. Então, o nosso z, ele é igual a 2x, tá? Usando uma vez mais a conclusão do item D, determine uma relação entre y e t. Então, agora a relação, ó, é entre o y e o t. Então, o que acontece, ó? Assim como o z é 2 vezes o x, o t é 2 vezes o y. Então, letra D, o t é igual a 2y, tá? Ok, até aí, sem nenhuma novidade também, né? Letra E. Some membro a membro é ótimo, né? Some membro a membro as igualdades obtidas no item C e D. Então, ó, vamos somar essas duas igualdades aqui. A partir do resultado obtido, determine uma relação entre alfa e beta. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Somar membro a membro. Então, ó, z mais t é igual 2x mais 2y. Certo? Tá, eu vou colocar o 2 em evidência aqui, tá? Quem que é z mais t? Z mais t é igual a beta. Então, no lugar de z mais t, eu vou colocar o beta. Quem que é x mais y? X mais y é igual a alfa. Então, eu vou colocar o alfa. Olha só, chegamos mais uma vez que o beta é igual a 2 vezes o alfa, tá? Então, chegamos a essa conclusão de novo. Pode-se provar de maneira muito semelhante ao que você fez no item 3e, que o resultado escrito também é válido quando o centro da circunferência não pertence ao lado nem ao interior do ângulo inscrito, como mostrado na figura seguinte. Então, o que acontece? A gente mostrou que quando o lado e o ângulo central estavam junto, né? Quando o ângulo central estava contido no lado desse ângulo aqui, essa afirmação aqui valia, o beta era igual a 2 alfa. Aí a gente fez dessa maneira, né? Agora o ângulo central não tá mais no lado, né? E aí continuou valendo. E agora a gente vai mostrar de uma terceira forma diferente, tá? Que eu acho que, se eu não me engano, é a última, tá? Vai ser a última que a gente vai demonstrar, tá bom? Então copie isso aí no caderno de vocês ou na apostila se já estiver com ela. E vamos fazer a número 4, tá? Então vamos lá. Agora número 4. Na verdade eu desenhei... Tá bom, era pra ter desenhado mais um, mas tudo bem. Então, ó, foi aí que ele falou assim, ó.
pode-se provar de maneira muito semelhante ao que você fez no item 3E, que o resultado escrito também é válido quando o centro da circunferência não pertence ao lado nem ao interior do ângulo inscrito. Então, lembra que anteriormente a gente tinha o ângulo aqui, né, inscrito, e o ângulo central aqui. Agora, ó, o ângulo inscrito, ele não tá mais no exterior aqui, o ângulo central, ele não tá no interior do ângulo inscrito, tá vendo? Então, ó, tá um para um lado e como se tivesse um pro outro, né? Não é assim que fala, mas é assim que tá, né? E aí aqui, ele fala que também é válido, o resultado escrito também é válido quando o centro de circunferência não pertence ao lado nem ao interior do ângulo inscrito, como mostra na figura a seguir. Então, aqui, ó, tem alfa e beta, continua sendo a mesma coisa. Então, o beta, ele é igual a 2 vezes o alfa, tá? Aí, a número 4, ele dá um... Vou desenhar aqui com vocês mesmo, ó. Então, a número 4, ele vai dar uma circunferência assim pra gente. Claro que bem mais bonita que a minha, né? E aí, ó, ele dá um ângulo inscrito aqui. E o central tá aqui, tá? Então, o central vai estar mais ou menos assim, tá? E aí, ele coloca em vermelho, que eu vou pôr em rosa aqui. E ele chama aqui de alfa e aqui de beta. E aqui também de beta, né? Esse rosa aqui também é o beta, que a gente já viu, né? Que essa medida é igual a essa. Vamos resumir, então, as conclusões às quais você chegou ao realizar itens anteriores. Na figura a seguir são representados um ângulo central e um ângulo inscrito em uma circunferência. Observe que os dois ângulos estão determinando o mesmo arco da circunferência. Complete os dois quadros abaixo relacionando corretamente as medidas alfa e beta. Então, agora a gente vai concluir, vamos chegar a uma conclusão. Então, quem que é o alfa e quem que é o beta? Bom, o beta a gente sabe que é 2 vezes o alfa. Então, o alfa, ó, é só passar dividindo aqui, né? Então, o alfa quem que é? É 2, é o beta dividido por 2. Então, esse é o alfa e este é o beta, ok? Então, coloca essa conclusão ali, tá? Esse é o número 4. Então, quem não tá com a apostila, põe aí no caderno, tá? E aí, quando a apostila chegar, você passa. Vai ter um espacinho pra você escrever isso, ok? Muito bem, então agora a gente vai fazer o exercício número 1, tá bom? Ele é curtinho, vai ser bem rapidinho de fazer, tá bom? São 3 exercícios só, ok? Então, copia aí. Esse aqui não precisa, só esse aqui. Que a gente vai fazer o número 1, o exercício 1. Então, o exercício número 1, ele começa dando pra gente essa circunferência aqui. Aí fala o seguinte, ó, observe os ângulos desenhados na figura a seguir. Aí a gente tem um ângulo, ali tá em amarelo, outro em vermelho, outro em verde e outro em azul. Então, ele fala pra gente observar, então vamos observar. Letra A, com o transferidor, determine a medida de cada ângulo assinalado na figura. Escreva essa medida na própria figura. Então, se vocês estivessem com a apostila aí, se tiver com ela aí, pega o transferidor e meça esses ângulos. Como acredito que muitos vão estar sem a apostila ainda, então eu vou escrever para vocês, tá? Que eu medi ali e deu 40 graus. Esse aqui também deu 40 graus, esse daqui também deu 40 graus e esse daqui também deu 40 graus, tá? Então, todos eles tiveram medidas de 40 graus, ok? Então, pode colocar letra A, 40 graus, tá? Todos, né? O que você percebe sobre as medidas desses ângulos? Então, a gente percebe que elas são iguais, né? Então, vamos escrever aqui que elas são iguais. Letra C. Usando a propriedade dos ângulos inscritos, justifique a sua resposta do item B. Então, por que será que elas são iguais? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Ele não deu nome, mas eu vou dar nome aqui, ó. Eu vou chamar de A, esse ponto aqui, e esse aqui de B. Tá vendo que todos estão partindo de A, chegando a um ponto da circunferência e vindo para B, ó. Olha o rosa, né? Que no caso de vocês aí é vermelho. Ele chega a um ponto aqui e vem para B. Todos eles, tá vendo? Eles fazem parte de um mesmo arco. Então, é por isso que eles são iguais, tá? Então, vocês vão escrever isso aí na apostila de vocês, tá? Eu vou escrever aqui pra...
Então, olha só, eu escrevi aqui, ó, os 4 ângulos estão escritos na mesma circunferência. Assim, todos medem a metade da medida desse arco. Lembra que a gente viu, então, que, ó, se a gente tivesse um arco aqui, AB, ó, a medida dos nossos ângulos aqui seriam o dobro do arco. Então, quanto que mediria o nosso arco? Esse arco aqui, então, o menor, né? Ele mediria 80 graus, porque daí 40 é a metade, né? Mas isso ele não pergunta, não precisa colocar, foi só uma curiosidade. Aí vamos fazer a número 2, tá? Então copie isso aí que eu vou apagar. A número 2 fala, considerando que o ponto O representa o centro de cada circunferência, determine o valor de alfa nas situações a seguir. Então vamos lá, ó. Quanto que vai medir o alfa aqui? O alfa é a metade da medida do ângulo central, não é? Então, o alfa é igual a 110 dividido por 2. E 110 dividido por 2 dá 55 graus. Aqui, ó, esse arco aqui, ele mede 80 graus, que é essa medida aqui, né? Então, quanto que mede o alfa? O alfa é metade dessa medida aqui. Então, isso aqui mede 80, o alfa é igual a 80 dividido por 2. Então, o alfa mede 40 graus. Olha ali. Aqui a gente tem, ó, um arco que tá formando um ângulo raso aqui, né? Que é um ângulo de 180 graus. Então, quanto que vai medir o nosso alfa? Metade de 180. Então, o alfa é igual a 180 dividido por 2. Então, o alfa é 90 graus, tá? Aqui, ó, o nosso ângulo inscrito mede 50 graus. Se a gente traçar aqui o nosso ângulo central, ele vai medir quanto? 100. Só que não é isso que ele quer o alfa. Bom, aqui tem um alfa, aqui também tem um alfa, né? Que essa medida aqui é igual a essa, um triângulo isósceles, tem alfa aqui dos dois lados. Pronto, agora é fácil de descobrir, porque a gente tem um triângulo. E a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo é 180, né? Então, 100 mais alfa vai ter que dar 180. Então, 100 mais 2 alfas é igual a 180. Então, 2 alfa é igual a 180 menos 100, 80. Isso quer dizer, então, que o alfa é igual a 80 dividido por 2, que é 40 graus. Ok? Então, tá finalizado aí a número 2. Agora a gente vai fazer a última, tá? Que é a 3. A número 3 tá escrito assim. Em um trabalho de matemática, a Mariana traçou as cordas AB e CD. AB e CD. Na circunferência desenhada a seguir, determinando os arcos BD e CA. Então, ó, BD e CA, esse aqui, tá? Então, esse mede 30 graus e esse mede 140 graus. Ao chegar à escola, ela percebeu que deveria ter mantido o ângulo APC. Quem que é o ângulo APC? Esse aqui. Ah, eu esqueci de colocar, tá? Aqui é o P. Então, o ângulo APC, ó. Ao chegar à escola, ela percebeu que deveria ter medido o ângulo APC, mas não tinha trazido o transferidor, então não tinha como ela medir com o transferidor, né? Como Mariana poderia resolver essa situação sem o transferidor? Deixe registrado o seu raciocínio. Então vamos tentar ajudar a Mariana aí a resolver esse exercício sem usar o transferidor dela. Então vamos pensar o seguinte, o que a gente pode fazer é desenhar um ângulo inscrito, porque a gente não tem um ângulo inscrito aí, né? A gente pode determinar o ângulo inscrito. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar, então, o C até o D e do D até o A, tá? Então, a gente tem agora um ângulo inscrito, né? Que é esse daqui, ok? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode dar nomes para esses ângulos. Então, aqui a gente pode chamar de X e aqui a gente pode chamar de Y, certo? E a gente pode determinar as medidas, então, desses ângulos que a gente achou aqui. Não pode? Ó, esse ângulo aqui, a gente tem o X, Y
e esse ângulo aqui pra gente determinar. A gente já viu que ele mede, que aqui mede 30 graus, não viu? Olha só, aqui mede 30 graus. Então, o nosso x, quem que ele vai ser? Ele vai ser metade do nosso arco de 30, não é? Que ele é o nosso ângulo que está inscrito. Olha só aqui, ó. DXB. A gente não tem esse ângulo de 30 aqui? Então, pensa o seguinte, ó. Se você tivesse o centro da sua circunferência marcado aqui, o ângulo central mediria 30, então o nosso ângulo inscrito, ele vai medir a metade do nosso ângulo central, não é? Então, o nosso x, ele vai medir quanto? 30 dividido por 2. Então, ele vai medir 15 graus, certo? Então, tá. Então, aqui, no lugar do x, eu vou colocar 15 graus. E o nosso y? Agora, vamos olhar para cá, ó. Então, o y, ele é a metade desse ângulo de 140. Então, o y é igual a 140 dividido por 2, que dá quanto? 70, certo? Então, o nosso x, ele é 15 e o nosso y, ele é 70. E quanto que vai medir, então, esse ângulo aqui? É o que falta para 180. 70 mais 15, 85. O que falta para 180 é 105, né? Ok, então quem que vai ser o nosso ângulo P? Que é esse daqui, né, ó. Esse aqui é o nosso ângulo P, tanto faz se ele for para lá ou para cá. Então, ele é 180 menos o 105, que é exatamente 15 mais 70, que é 85, tá? Que foi o que a gente já viu também. Então, o nosso ângulo P, na verdade, ele não pede o P, né? Ele fala APC. Então, APC é igual a 70 mais 15, 85 graus, tá? Só somar esses dois e deu 85. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Aí, na aula que vem, a gente vai ver potência de um ponto em relação à circunferência, tá? E aí, eu vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês os exercícios que eu coloquei lá no cronograma, que é os exercícios 4, 5 e 6, tá bom? Página 331 e 332. Aí, na quarta, a gente corrige eles, tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí para vocês. E a quarta não, né? Quarta a gente não tem aula, a quinta a gente corrige, tá? E até quinta-feira, então. Tchau!